Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Hoje, dentro das 12 palavras proféticas e 12 unções, eu quero falar contigo sobre a 8ª palavra profética. E a palavra profética de hoje é 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Mas quero te dizer, ainda há tempo. Entendeu ou não? Ainda há tempo para você, ainda há tempo para a sua família, ainda há tempo para a sua casa. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 31. Você que nos ouve pela live, Deus abençoe você em nome de Jesus. Você que vai nos ouvir depois, tá, pelo YouTube ou em algum momento. E eu quero te falar que os cultos estão sendo gravados. E lá no YouTube você pode pôr BP Marco Antônio, tudo junto, a Igreja Cristã Peniel, que você vai ser direcionado lá para o YouTube. Lá tem todas as palavras. Eu recomendo você ir até lá durante a semana para ouvir um pouco. A bispa estava falando que ela gosta de ouvir de madrugada. E ela acorda me beijando, irmãos. E ela fala, que pregador maravilhoso. E ela gosta mesmo. Impressionante essa mulher. Mora comigo já há 232 anos e ainda se encanta com as minhas mensagens. Eu acho que isso é amor, né, irmão? Amor é cego, né, irmãos? Então vá lá que você vai gostar. Mateus, você precisa ir lá, curtir, compartilhar, mandar para os amigos. Vamos salvar esse povo, fala aleluia! Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverarem até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Fala assim: glórias a Deus. Amém? Só até aí, por enquanto. Fecha os teus olhos, abra o teu coração, se coloque diante de Deus. Fala assim: meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença e eu venho pedir a tua bênção agora.
Fala assim: Senhor meu Deus, eu preciso compreender para receber no meu coração a tua palavra. Eu ouvi o que foi dito, ainda há tempo. Me ajuda hoje. Tira do meu coração. Olha assim, todos, olha assim. Fala assim: tira do meu coração toda insensatez e move-te sobre mim com misericórdia, pois eu não quero ver o que está para acontecer. Me ajuda agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, recebe toda a direção, o domínio e o poder. Fala comigo, abençoa o teu servo, fica conosco, em nome de Jesus, e nos abençoa aqui, em nome do Senhor Jesus. Fala glória a Deus. Fica comigo, Senhor, o dia já se faz tarde, faço a morada permanente. Fica, Senhor, meu Deus de amor. Dá um aplauso. Há exatos 2000 anos atrás, o Senhor Jesus é chamado à parte, ou os discípulos vão até Jesus no Monte das Oliveiras à parte e perguntam: mestre, quando é que vão acontecer estas coisas? E o Senhor Jesus então começa a explicar-lhes. Eu tenho escrito, ensinado aqui, tenho escrito sobre arrebatamento, tribulação, grande tribulação e milênio. E é impressionante como os teólogos, os pastores, os mestres divergem sobre as questões do Apocalipse. E ninguém muito gosta de ler Apocalipse, porque parece uma salada russa, não é? De uma complicação. Mas eu tenho um segredo maravilhoso. Falei, tá? Quem gosta de segredo? Tipo, faz isso 3 vezes isso, 4 isso, não é? Hoje é tudo assim, né? Quer ficar rico, faz isso, faz aquilo. Mas eu tenho um segredo maravilhoso. Primeiro eu leio de tudo e tal. Depois lá no meu cantinho de digitação, de trabalho também, alguns dias por semana onde eu não vou no escritório, eu fico de casa. Eu tenho um segredo lá na minha mesa da sala. Eu puxo a cadeira do meu lado e eu falo: meu querido, senta aí, que a gente precisa conversar um pouquinho. E aí eu começo a falar com ele, como eu fiz hoje, em jejum. E ele então começa: vai por aqui, seja o que for, questões bíblicas, questões financeiras, gestão, como resolve aquele problema na empresa, aquela luta na faculdade, como que resolve isso aqui. Não é puxar a cadeira, uma cadeira já que ninguém toca, e lá ele já começa a explicar. E eu acho incrível que ele resolve qualquer coisa. Vocês estão bem? Ele resolve qualquer coisa. Fala glória a Deus. Matemática, física, química, seja o que for, engenharia, ele resolve qualquer coisa. E quando se fala de Bíblia, Marcinho, aí o cara domina geral. Fala assim: aleluia.
ele já vai sentando e já senta e bate a mão no peito e fala assim: foi eu que inspirei esse negócio aí. Fala assim: aleluias, meu Pai. E aí eu me deparo com Mateus capítulo 24. E aqui está o segredo de tudo. Não mais do que o segredo de tudo. E eu quero falar uma coisa para você. Ainda há tempo. Dá um sorriso. Quando eu falar isso, você levanta a mão para o céu e fala glória a Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo para você. Tem tempo de sobra para mim. Oh meu Pai, Deus está agindo sobre essa terra. Quando você pega Mateus 24, você vai notar que Deus, o Senhor Jesus, tem uma preocupação básica que eu acho que você percebeu. Em 13 versículos ele cita 5 vezes: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Então a primeira grande preocupação do Senhor é que você não seja enganado. Fala assim: obrigado, Senhor. A primeira grande preocupação do Senhor Jesus não é necessariamente os acontecimentos terríveis, note bem, que começarão a acontecer a qualquer instante. Fala: bispo do céu, mas não vai demorar um tempão? Não, vem como um ladrão de noite. A qualquer instante vai começar tudo isso que eu vou citar hoje a acontecer. Não falta acontecer mais nada. Não, o evangelho vai ter que ser pregado no mundo inteiro. Já está no mundo inteiro. E o próprio Senhor Jesus disse: não percorrereis todo Israel e virá o fim. Ele dizendo: não vai dar tempo pensando que todo mundo. Não, está aí o evangelho para quem quiser. Para quem tiver um pouquinho de curiosidade, para quem olhar para a natureza. Por quê? Porque os céus e a natureza demonstram a glória de Deus. Ninguém em sã consciência olha para o ser humano e fala: nasceu de qualquer coisa. Ninguém em sã consciência, nem cientista, nem químico, nem biólogo, olha para a natureza e fala: nasceu do acaso. Eu gosto desse negócio do acaso. Por quê? Porque às vezes a pia está cheia de louça e eu olho e falo assim: não, ela vai se lavar automaticamente. Por quê? Porque o mundo foi feito ao acaso e ele foi se ajustando. Você já viu isso dar certo na sua louça? Não, hoje eu não vou lavar porque eu creio na mutação das espécies. A panela vai se solta o quê? Vai se esfregar e vai sair não mais uma paneleca, vai sair um air fry. Só na natureza, Celcinho, que não acontece isso, não é? Não, na natureza diz que acontece. Não acontece nas minhas panelas lá em casa. Porque de vez em quando eu passo tranquilamente pela cozinha, a bispa olha para mim e olha para a pia. E eu falo: não, mas o universo agirá. Fala: Deus me ajuda. Em nome de Jesus. Acautelai-vos. Por quê? Porque virão muitos falando que sou eu e não sou eu. E ele até fala: virão muitos falando em meu nome, eu sou o Cristo. Não creiais. Por quê? Porque disso depende a tua vida. Isso, meus queridos, depende a tua vida. E note bem, depende a tua vida daqui para frente. Porque a qualquer instante, presta atenção, o mundo vai virar de cabeça para baixo. A qualquer instante, quando o bispo, agora, a partir de agora, em qualquer instante, amanhã, não sei, de
fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, arrebatados. A partir dali, tudo muda nessa terra. Fala: Senhor, me ajuda. Ele está preocupado com isso, que você não seja enganado. Quando a gente olha para a história de Jesus até hoje, o que você mais vê? Eu vejo religiões. E você me perdoe se eu falar algumas coisas de algumas religiões que talvez ofenda você, mas eu só quero falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E aí você julga se é verdade ou não. Amém ou não amém? Fala assim: mesmo, Deus te abençoe. Ah, vai, fala com fé. Eu abençoo tantos vocês. Fala mesmo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai, faz direito. Um monte de religião. Tem religião que fala que recebeu um anjo, e aquele anjo apresentou o novo evangelho, e aí criou-se o evangelho do Espírito não sei o que, segundo Alá não sei da onde, e um monte de gente segue igual e vai atrás disso. Tem outro, irmãos do céu, me perdoe você que vai ouvir, está ouvindo. Tem um padre que eu admiro, ele é filósofo, é teólogo, entendido. Ele estava falando outro dia que Maria era virgem, deu à luz a Jesus, continuou virgem, e ela não teve outros filhos. E aí ele falou: não importa, olha, não importa se a Bíblia diz o contrário. A tradição, ele é irmãos, é um teólogo católico de respeito, irmão. Ele falou: não importa que a Bíblia diz ao contrário, o que importa é a tradição da nossa igreja católica. Com base nisso, eu gostaria de conversar com ele. Então, meu querido do céu, com base nisso, vale tudo. Vale o que eu quero, vale a religião que eu escolho, vale todas as heresias do mundo, vale até a ideologia de gênero. Porque se não tem um padrão para ser seguido, vale qualquer coisa por causa da tradição. E aí então eu vou inventar, se não tiver uma tradição, e vou falar de uma ilha que só tinha coisas estranhas, e vai ser uma tradição. E você já ouviu e sabe, existe no mundo inteiro religiões que significa exatamente a busca desesperada do homem para encontrar Deus, que falam, vale qualquer coisa. É uma religião que prega que você vai se desenvolvendo até chegar no sétimo céu. Tem outra que fala que você se desenvolve até o terceiro céu. Se você gostar de chá, eu te apresento o chá do, não sei, o Santo Daime. Aí tem um culto, as pessoas rezam, oram, e aí você toma um chá, e é um chá alucinógeno. Mas o que é legal, o que eu gosto é a parte da limpeza. Por quê? Porque você vai lá, tem um vasinho assim, com cesto de lixo, um cestinho de lixo com um saquinho bem bacana do seu lado. Aqui, por exemplo, teria centenas de vasinhos do lado. Por quê? Porque tem hora da limpeza, você já orou, já cantou, aí você toma um chá. Eu quero, pensa numa coisa legal, você do lado do seu namorado, e aquele chá dá um revertério. E é sério que eu estou te falando. Mas é um chá puro, porque é de raízes puras da Amazônia. As mulheres que preparam, se preparam de branco, elas se revestem, é uma coisa bacana. E aí você toma um chá, aí você começa a ter umas alucinações, e aí você começa a vomitar.
Já pensou, irmão? Centenas de pessoas. E o pior é que eu não sei se sai só por si. Solange. É uma busca para quê? Do divino. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, e tem aquelas que batem na sua porta, que fala do céu, que fala dos 144 mil, que tem uma Bíblia específica que eles arrumaram, onde Cristo não é Deus, onde o Espírito Santo é um sopro de Deus, e Deus é só um, e é realmente só um, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que os outros dois não são nada, foram criados por Ele. Tem ideologia para tudo. Jesus chega para mim e para você há 2000 anos atrás, e a preocupação dele com as coisas que estavam por vir era: toma cuidado com isso, virão um monte de filosofias, de ideias, de religiões, falando que é a verdade, que é a solução. Não creia nisso. Essa era a preocupação dele. Toma cuidado com isso, senão vão enganar vocês. E quantas pessoas estão aí nesse mundo sendo enganadas? Por quê? Porque não pararam e olharam para a Bíblia e falaram: Deus, fala comigo aqui, em nome de Jesus. Eu já saí de igreja cristã que prega Cristo e a Bíblia, igreja tradicional, porque eu comecei a ler a Bíblia. E eu falava para o pastor: mas pastor, tem um negócio aqui de língua estranha, e fala que esses sinais seguirão aos que creem, mas aqui não pode, não sei o que. Mas meu Deus do céu, eu estou buscando, e eu tenho uma notícia para te falar. O que foi? Esse negócio aconteceu comigo ontem à noite, hein, pastor? Glória a Deus. E aí? Não estou falando que nas igrejas evangélicas tradicionais que isso rompe ou perde a salvação, não. Só estou te falando que o seu interesse tem que ser a palavra de Deus. Amém ou não amém? Porque senão qualquer um vai te enganar. Então eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Fala assim: glória a Deus. Fala assim: bispo, por quê? Essa preocupação do Senhor Jesus é porque Ele deseja que você esteja firmado nele, que você arrependa-se dos seus pecados, que você confesse o Senhor Jesus com os teus lábios, e que você creia que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo. Fala assim: aleluias. E que você o espere firme, já preparado, que Ele virá a qualquer instante, e você o sirva diariamente. Perguntaram para Charles Spurgeon, um dos grandes avivalistas do passado: Charles, o que você gostaria de estar fazendo no dia que o Senhor Jesus vier? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo exatamente o que eu faço todo dia. Dá um sorriso. Eu não preciso me preparar. Por quê? Porque todo dia eu espero, todo dia eu estou preparado, e todo dia eu sirvo. Então eu não preciso mudar o meu dia, porque qualquer dia para mim vai ser o dia. Dá um aplauso ao Senhor. Fala assim: glórias a Deus. Mas pergunte para mim: mas bispo, por que então que eu preciso me acautelar hoje, principalmente? Por causa de tudo o que está por vir.
se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Disse Jesus: ouvireis de guerras e rumores de guerra. E ele fala assim: e isto é necessário que aconteça, mas não se assustem, é só o começo, é só a preparação. Jesus está falando exatamente o seguinte: no começo, antes do fim, vocês vão ouvir de rumores e de guerras, mas fiquem tranquilos, não se assustem, porque é só a preparação de tudo aquilo que está para acontecer. Fala assim: como assim? Você já ouviu isso? Ouviu aí o rumor de guerra? Já viu as nações: vou te pegar, vou te matar, vou jogar uma bomba? Já ouviu? E algumas realmente entraram em guerra. Você já ouviu? Primeira guerra, segunda, ouviu? Fala: bispo, Jesus tinha razão, já aconteceu e está. Estou ouvindo e está acontecendo. Não se preocupe, falar. Aleluia. Estou tranquilo, porque é só a preparação. Mas aí depois Jesus aprimora um pouquinho. Haverá guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E aí ele diz: isto será o princípio das dores. Quando Jesus fala isto, e você vai ver no texto que ele cita, olha lá para Daniel, o que ele previu, e entenda. Quando Jesus fala esses versículos, Mateus 24, 7 e 8, ele está falando assim: guerras, fomes, pestes, terremotos, é o princípio das dores. Ele está falando assim: quando você ver isso, começou a tribulação. Nós temos visto isso por aí, mas o que Jesus está falando é que vai acontecer mundialmente. Ninguém vai escapar. Você sentiu o drama da guerra na Croácia? Você chorou para chuchu, né, irmão? Estão matando criancinha. Chorou, né? Chorou ou não chorou? Fala sério. Não chorei. Nem sei direito o que aconteceu. Só pela internet de vez em quando. É mentira ou não? Não, porque você está preocupado em pagar a conta de aluguel. Está preocupado com o moleque pegar na escola e correr, fechar não sei o quê. Porque também está longe. Agora quando começar a chegar perto, hein? Covid longe, tudo bem, nada me toca. Aí o Covid começa a bater na nossa porta. Aí você já começa a ficar até ansioso e falta de ar. Nem está com Covid, já. Não, é só ansiedade. Mas aí o Covid começa a pegar mesmo, todo mundo já começa a ficar assim. Aí você vai falar com alguma pessoa, a pessoa já te atende, você pensa que é bandido e não é? É uma pessoa do bem, só que está preocupada. Não me toca. Agora os toques é todo assim. Por quê? Porque aí chegou perto, fala: meu Deus do céu. Fala assim: bispo, o começo das dores vai chegar perto. Deixa eu te dizer, vai chegar perto, vai chegar em cima, vai chegar do lado, vai chegar na frente, vai chegar atrás, vai chegar na família, vai chegar na casa, vai chegar no Brasil, vai chegar em todo lugar. Fala: meu Deus do céu. E a palavra de Deus em Daniel nos deixa claro. Se vocês tivessem estado às sextas-feiras, eu não precisaria entrar em detalhes, porque aqui nós provamos matematicamente
que no livro de Daniel está absolutamente certo até nos mínimos anos. E lá fala que haverá 7 anos de tribulação. 7 anos de tribulação. Bispo do céu, quando acontecerá esses 7 anos de tribulação? Quando? Pergunta, vai. Lá no fundo? Aqui na frente? A qualquer instante. Pisca. Já aconteceu. Já começou. Pisca de novo. Já começou. Qualquer instante. Fala, meu Deus do céu. Jesus disse: haverá guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Para esse período de 7 anos de tribulação, em Apocalipse, eles são detalhados. Mas eles são detalhados em selos, trombetas e taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Eu quero te falar rapidamente, somente da abertura de alguns deles. Amém? Quando eles acontecerão dentro deste período de 7 anos, com certeza. E alguns, se não todos, na primeira metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio primeiros. Não há, depois você lê, só aguarda. Por que, bispo? Não, porque vocês vão começar a pegar a Bíblia, aí vai procurar Apocalipse lá no Velho Testamento, não vai estar lá, onde é que está esse negócio? Você procura, e eu já estou lendo, e às vezes você, não achei, não, me ouça, depois você estuda Apocalipse capítulo 6, amém? Fala glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 3, eu vou te falar algumas coisas que vai acontecer a partir de qualquer momento, a partir de agora, e que durarão um período de 7 anos. E eu te afirmo que muitas destas coisas acontecerão na primeira metade desses 7 anos. Abriu o segundo selo, Apocalipse 6:3. Cavalo vermelho e seu cavaleiro tirou a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Jesus já tinha predito isso. Apocalipse, para se matar uns aos outros, haverá guerras. Disse Jesus: haverá guerras. Apocalipse 6:5. Abriu-se o terceiro selo, cavalo preto. Não é o que estou falando, é a Bíblia. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Bispo, quanto que é uma medida de trigo? É uma xícara. Ou seja, uma xícara de chá de farinha custará um dia de trabalho. Faz as contas. Vai custar R$200. Vai custar R$100. Uma xícara de farinha. Disse Jesus: haverá guerras, fome. Apocalipse 6:7. Abriu-se o selo, cavalo amarelo e seu cavaleiro, chamado Morte e Inferno. E o chamado Morte e o Inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade para matar a 4ª parte da população da terra. Hoje, sem contar o arrebatamento, nós temos 7,9 bilhões de pessoas no planeta Terra. A 4ª parte significa 25%.
Nós estamos falando de uma guerra nuclear, tudo quanto é lugar, que matará 2 bilhões de pessoas. Eu fiz um gráfico rapidinho. Em 1914 havia 1,7 bilhões de pessoas no mundo. Na Primeira Guerra Mundial, que foi a partir dessa data, haviam 70 milhões de soldados. E morreram entre soldados e civis 23 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, em 1939, havia 2,3 bilhões de pessoas na Terra. Os soldados que participavam da Segunda Guerra foi 100 milhões. E na Segunda Guerra Mundial, entre civis e militares, morreram 60 milhões de pessoas. Aqui nós estamos falando de uma guerra mundial que vai morrer 2 bilhões de pessoas. A cada 10 pessoas, a terça parte, mais ou menos 3 pessoas. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 9:13. Eu estava no capítulo 6, agora eu estou no 9. Que aí entra a questão das trombetas. É uma calamidade. É uma calamidade. Só estou te citando rapidamente o que o tempo nos permite. O sexto anjo, Apocalipse 9:13. O sexto anjo tocou a sexta trombeta. Fogo, fumaça e enxofre. Estes liberaram 4 anjos que estavam amarrados juntos ao rio Eufrates. E estes 4 demônios liberaram um exército de 200 milhões de soldados. Outra guerra dentro desse mesmo período de 7 anos. E os mortos desta segunda guerra foram 1/3 da população mundial. O que está falando o bispo? Eu estou falando aqui dos 7,9 milhões que nós temos hoje. Nesse período de 7 anos que pode acontecer a qualquer instante, não se iluda, a qualquer instante, em 7 anos, e eu creio que será na primeira metade, 3 anos e meio, simplesmente morrerá ou desaparecerá mais de 50% da população mundial. De cada 10 pessoas, você deixará de ver 6. Sobrará 4. Sem contar em todas as outras trombetas e em todas as outras taças. 1/3 da água potável do planeta será extinta. Os rios, a maioria, se secarão. Diz a Bíblia que a vida marinha será extinta. Diz a Bíblia, o Senhor Jesus mesmo disse, que as potências da terra, do céu serão abaladas. Os montes se mudarão, ou seja, mudarão de lugar. Os continentes vão mudar a configuração no planeta. As estruturas do universo serão abaladas. Estrelas cairão do céu. Imagine isso tudo. Primeiro, mais da metade da população morta em guerra. Pessoas sofrendo carência, fome. E diz a palavra de Deus que subirá do abismo como o que? De João, um escorpião. E ele por 5 meses vai poder ferir as pessoas da terra que não têm a marca do selo de Jesus. E essas pessoas terão dores inacreditáveis, como que se mordidas. Quem já foi mordido por escorpião? Dor, e dizem que não é o veneno do escorpião que mata, é a dor do escorpião que mata. E essas pessoas sofrerão essas picadas, e elas tentarão
se matar, mas diz a Bíblia que a morte fugirá delas. Meus queridos do céu, em Hebreus no capítulo 10, versículo 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós estamos brincando com as nossas vidas. As pessoas estão brincando com a vida delas, pulando o carnaval, pulando na vida, se preocupando com os seus desejos, aquilo que eu quero é o que interessa. Mas a palavra de Deus diz que esses 7 anos serão 7 anos do juízo de Deus sobre a terra. Por quê, bispo? Porque chega um momento que ninguém aguenta. Você é pai? Quem é pai? Quem é mãe? Levante a mão. O filho pode fazer tudo. Você aguenta bem, não aguenta? Fala, bispo, eu aguento, bispo. E eu te pergunto, até quando que você se levanta e fala, olha aqui, agora a situação vai mudar para o teu lado? Até quando você aguenta tanta falta de respeito, educação, tanta mentira? Até quando você aguenta? Quando? E eu te pergunto, até quando Deus Pai aguenta? Aborto, mentira, prostituição, adultério, roubo, bebida, pecado, droga, até quando? Então eu te pergunto, até onde nós chegaremos? Como criados por Deus, a obra-prima de Deus, você, eu, nós somos a obra-prima de Deus. A excelência da criação. Olha o homem, a minha imagem e semelhança com quem ele divide o paraíso. Ele fala assim, olha, cuida de tudo, eu dou para você. Até quando a misericórdia de Deus não virará em juízo, irmão? Fala sério, irmão. Nós chegamos para Deus, por exemplo, quando caiu lá, derrubaram as torres gêmeas, o jornal americano falou, onde estava Deus que deixou isso acontecer? Onde está Deus? Eu pergunto, na vida da cidade de São Paulo, eu pergunto. Vai começar o carnaval, vai lá ver como é que se abre o carnaval, vai lá ver. E depois nós olhamos para cima e falamos, onde o Senhor está, Deus, que deixou isso acontecer? Deus vai responder, eu estou exatamente no lugar onde você me pôs. Ou seja, em lugar nenhum. Então nós assumimos o risco, nós assumimos o pavor. Até que ponto a obra-prima de Deus terá que chegar para que o mundo volte para Ele, olhe para o alto e diga, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Salmo 112, dá um aplauso ao Senhor. Olha, Senhor, eu quero te falar uma coisa do meu coração. Hoje eu estou aqui tocando uma trombeta. E o meu desejo, olhe para mim, por favor, é que essa trombeta atinja a cada um de vocês que estão aqui de perto, mas que essa trombeta também atinja cada um que está aí de longe, e atinja, se possível, todo e qualquer um, para que ele possa ouvir essa trombeta. E essa trombeta diz o que, bispo? Essa trombeta diz claramente uma nota só:
ainda há tempo. Há tempo para você ainda. Há tempo para você ainda, meu querido, minha querida, de perto, de longe, vocês que estão aqui, vocês que vão ouvir. Há tempo ainda, onde Deus quer te livrar e te guardar de tudo isso que está programado para essa terra, e daquilo que Jesus falou e que os profetas falaram e que está na palavra de Deus. Todas as coisas se cumpriram até hoje sem exceção, e essa não vai ser uma exceção. A qualquer momento essas coisas começam a acontecer. E eu estou falando de 4 bilhões de pessoas que morrerão nestas guerras que se sucederão em 7 anos. Como é que vai estar a vida? Diz a palavra de Deus que os homens se esconderão, correrão para dentro das cavernas. Eu estou vendo João lá na ilha de Patmos, olhando, e ele olhava assim, e ele falava: meu Deus, que caverna esquisita, que são os metrôs, que são as garagens das casas, dos apartamentos, escondendo. Ah, meu Deus, está caindo o mundo. E aí vai ser a hora lá de você confessar Jesus. Mas para você confessar Jesus, o reino que estará na mão do anticristo vai falar: se você não me adorar, você morre. Aí você vai falar: eu quero servir a Cristo, e vai morrer, porque perdeu a oportunidade. E a oportunidade está passando agora. Ei, a oportunidade está passando agora. Está passando na sua frente. Fala: meu Deus, me ajuda agora. O Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém montado num jumentinho que nunca foi montado. E ele montado e entrando em Jerusalém, porque diz a palavra de Deus em Miqueias, se me falha a memória: eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Fala assim, num jumentinho, fala assim, glória a Deus. E o povo tirava a roupa e jogava no chão e falava: oh, bendito que vem em nome do Senhor. Fala assim, aleluia. Só que quando Jesus vê aquela manifestação, todo mundo glorificando, e as pessoas: ah, não deixa ele falar. E Jesus fala assim: ele se calarem, as pedras clamarão. Fala assim, aleluias. E aquela festa toda, e diz a palavra de Deus que Jesus para e chora. Oh, meu Pai, numa festa dessa, meu Deus do céu, já pensou? Igreja cheia, todo mundo adorando, cheio do Espírito Santo. Aí é a hora de você falar, aleluia, Deus deu vinagre. Ele chora. Por que ele chora? Porque ele vê Jerusalém. E ele fala: ah, Jerusalém, se você soubesse o que falta para a tua paz, você receberia hoje, e eu livraria você do seu futuro. Porque virão contra ti, Jerusalém, te sitiarão e matarão os teus filhos. Na própria geração de Jesus, Jesus tinha 33 anos e meio. Aos 70 anos daquela época, entrou o general de Roma e matou, estripou, violentou e arrasou 1 milhão de judeus. E Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. Ah, Jerusalém, se você soubesse o que falta para a tua paz. Eu quero falar para vocês hoje. Ah, se hoje você toma posse da tua visitação, se hoje você recebe. Um jovem rico foi falar com Jesus: oh mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus 19. Jesus falou para ele: obedeça os mandamentos. Quais? Ele perguntou. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele responde: tudo isso eu tenho obedecido. Eu quero perguntar para vocês, jovens, vocês perguntam para Jesus:
Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ouça os mandamentos. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem andado nisso aqui? A prostituição e o adultério não tem reinado na tua mente? Dessa moçada cheio de força, né? Cheio de força. Tem andado nisso por quê? Porque você sabe o que Jesus disse. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás, mas eu vos digo, se tiveres a intenção dele, já fez. Falei, tá. É uma coisa tão mais complicada. Mas ele responde para Jesus. Ele fala, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E ele fala para o mestre, me falta alguma coisa ainda, mestre? Jesus fala para ele, queres ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres, venha me seguir, e terás para ti um grande galardão no céu e a vida eterna. Ele abaixou a cabeça e se afastou de Jesus. Às vezes a oportunidade passa pela nossa frente, mas a nossa vida, o nosso coração e as nossas mãos estão cheios de coisas, cheias de sonhos, de desejos, cheios de mundo, cheio de morte. Você não quer largar, está obstinado, e a oportunidade passa na frente. Ele se afastou de Jesus. Ainda há tempo para você. O rapaz saiu de casa. Ele estava cansado daquela vida dentro da casa dele. E na casa dele tinha tudo, bispo. Nossa, tinha um quarto para ele. Fala, aleluia. Fala assim, tinha televisão, videogame. E de vez em quando eu falava assim, mãe, dá para pegar um iFood? E daqui a pouco vinha um iFood para mim. Mas eu quis mudar aquilo. Pai, eu vou embora. Ele foi embora. Depois de um tempo ele estava cheio de amigos, porque ele tinha um pouco de cartão de crédito aí, dava para pegar comida no iFood. E os amigos, que beleza, eu quero batata frita, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos fazer isso, cheio de amigos. Aí acabou, ficou sozinho, abandonado na Bahia, capitão de areia. Não tinha o que comer, começou a emagrecer. E aí ele estava numa fazenda, ele viu os porcos comendo, ele foi lá brigar com o porco. Esse pedaço é meu, essa lavagem é minha. E começou a comer lavagem de porco. Mas ele viu a situação e ele falou, a vida que eu tinha antes era muito melhor desse lixo que eu estou comendo agora. E ele tomou uma decisão. Vou me levantar, vou falar para o meu pai. Me perdoa, meu pai. Gastei todas as tuas bênçãos com besteira. O Senhor pode me receber de volta. E ele se levantou no dia seguinte e foi correndo para o pai. Para surpresa dele, meu. Aleluia. O pai dele estava esperando ele na esquina. Aleluia. Ele gastou tudo, ele esqueceu tudo, ele perdeu tudo, ele se corrompeu, se prostituiu, se matou, morreu. O pai dele está esperando ele na esquina. O abraçou e falou para ele, tu és meu filho. Tudo que é meu é teu. Esse rapaz era o
ainda há tempo para você. Deixe-me falar de Jacó. Eu vou terminar daqui a pouquinho. Trouxeram a notícia para ele que o seu amado filho José havia morrido. Você sabe a história? Os irmãos jogaram numa cisterna. Ele não morreu, estava passando uns amalequitas lá. Esqueci o nome, estava passando uma tribo lá do Egito. E aí pegaram e venderam o menino. Os irmãos venderam o menino. O menino tinha 17 anos. Com uma capa colorida, talar de várias cores, significando tudo que ele era, todas as suas virtudes e talentos, todos os dons de Deus, todo o cuidado de Deus, um menino bem cuidado. Tiveram inveja dele, jogaram ele na cisterna. Ele não morreu, não tinha água. Deus só dá água quando a água não vai dar problema, não é? E aí ele se coloca lá, aí vendem ele. E aí, para explicar para o pai Jacó o que tinha acontecido, eles matam um bicho lá da fazenda, um cabrito, um carneiro, e joga o sangue na capa que o pai tinha dado para ele, para José, e leva para o pai. E diz a palavra de Deus que entregou para o pai: ó pai, encontramos isso lá no deserto, lá na terra, vê se é a capa, olha, vê se é a capa que o senhor fez para o José. Jacó, Gênesis 37, 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou seu filho por muitos dias. Fala assim: acabou. Fala: não tem mais jeito. Meu filho morreu. Minha vida não tem mais solução. Passaram-se 13 anos. Você conhece a história, né? José foi eleito primeiro-ministro do Egito. Ele manda chamar a família. Gênesis 46, 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Jacó seu pai. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Fala assim: aleluia. Aí Jacó abraçou seu filho e falou: eita, agora eu já te vi, agora eu já vi a bênção de Deus, agora eu já posso morrer. Fala: bispo, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que ainda há tempo para você e para sua família. Ainda há tempo para você e para sua família. Toma posse hoje, dá um glória a Deus e fala: dá tempo, Senhor, dá tempo, Senhor. Agora sim eu vou terminar. A qualquer instante, mais da metade da população mundial ou vai morrer ou vai sumir. Um terço da água potável vai desaparecer. A água marinha vai se extinguir. Estrelas cairão do céu. A mortandade vai correr solta. E vai haver perseguição de morte para todos aqueles que quiserem confessar a Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 6, versículo 1 diz assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável. Eis aqui e agora o dia da salvação. A oitava unção de hoje é: ainda há tempo para você
Não perca a oportunidade da visitação que Deus está dando hoje aqui para cada um de nós. Se ponha de pé, dá um aplauso ao Senhor, fala assim: glórias a Deus, meu Pai, eis-me aqui, eu entro na tua presença e eu te peço, hoje, eu abro o meu coração, hoje, eu me apresento hoje, diante de ti, te declaro, muda a minha vida, porque o Senhor é o meu Deus, meu Salvador, e eu confio em ti, e eu sei que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Escreve o meu nome hoje no livro da vida, porque a partir de hoje, porque eu te confesso, eu estou salvo. E todos estes acontecimentos futuros, eu estarei guardado em ti, meu Senhor Jesus Cristo.